Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Não há como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. É nessa certeza que o nosso Deus é grande, um Deus que criou todas as coisas, que nós estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer o seu nome. Por isso quero te saudar nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma noite muito especial, que mesmo com a nossa distância geográfica, nós aqui no templo, vocês juntos aí em família, mas que isso não seja um impedimento para estarmos louvando ao Senhor nessa noite, engrandecendo aquele que criou todas as coisas, e esse mesmo Deus tão grande tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da sua igreja, tem cuidado do seu povo. Temos a certeza que nessa noite Ele irá continuar falando aos nossos corações, através da sua palavra, das leituras bíblicas e da mensagem que será ministrada nessa noite. Por isso quero te convidar a orar. Aí onde você está, você curvar a sua cabeça e estarmos nos dirigindo ao Senhor em uma oração nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite, por cada vida que está conectada junto conosco, para louvar e agradecer o Teu nome, ó Pai.
Te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus tão grande, o Deus que criou todas as coisas. É o mesmo Deus que tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade tão especial de cultuarmos o Teu nome. Que a distância geográfica nessa noite não seja um impedimento. Que junto com as nossas famílias, juntos nós possamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue dirigindo este culto e receba nessa noite o nosso louvor como oferta de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Continua falando com o teu povo, continua abençoando os irmãos que também aqui estão no templo para ajudar a fazer este culto, o ministério de louvor, a parte técnica desse culto, o pastor que irá trazer a mensagem bíblica, que eles também continuem sendo usados pelo Senhor. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tema, nós temos uma divisa para esse mês de junho, que é um mês tão especial para a nossa igreja, é o mês de aniversário da nossa igreja, e nós estamos com o nosso tema, com a nossa divisa, e eu quero te convidar aí da sua casa, você recitar junto conosco nesse momento. O nosso tema, Somos Um. Vamos lá, você aí da sua casa? Somos um. E a nossa divisa, que se encontra em João, capítulo 17, versículo 21, que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém, que isso continue sendo uma verdade na nossa igreja, que nós possamos continuar andando em unidade, no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma missão de proclamar a palavra de Deus aqui nessa cidade, e que a igreja do Senhor continue firme nessa missão até a volta gloriosa do Senhor. Estamos muito felizes, temos programações muito especiais durante esse mês, nós já iniciamos e temos a certeza que o Senhor continuará abençoando esse mês, será um mês muito especial para a nossa igreja. Agora nós temos uma leitura bíblica do Salmo 95, versos de 1 a 6. Mesmo aí da sua casa, eu te convido, se você puder, fique de pé, como você ficaria aqui no templo. Vamos juntos fazer essa leitura. Quem vai representar a congregação nessa noite aqui do templo é o Ministério de Louvor, né? A parte vocal, porque a gente não tem os irmãos aqui presencialmente, mas aí da sua casa você nos acompanha, e o Ministério de Louvor te representa aqui nessa noite, nessa leitura. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos, os continentes. Venham, adoremo-nos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém, louvado seja Deus por essa palavra. E com esse convite, vamos continuar louvando ao Senhor com o Ministério Kairos. Graça e paz, irmãos. Em conformidade com o que acabamos de recitar, vamos iniciar o nosso momento de louvor. A gente daqui, vocês daí, tá certo?
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
este é quem tu és. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E uma forma de nós também louvarmos ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus que é exaltado nas nossas vidas, que Ele é o Deus que tem nos sustentado, o Deus da nossa provisão, é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mesmo com a distância geográfica, nessa noite, se você desejar, você pode fazer a sua oferta e durante o hino 450 do nosso cantor cristão, vai aparecer aqui na tela o nosso QR Code, a conta bancária da igreja, você pode estar fazendo, né? Eu ia falar trazendo o nosso costume, mas fazendo o seu dízimo e a sua oferta diante do Senhor nesse momento. Vamos louvar o Senhor com o hino 450 do nosso cantor cristão. Está chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo
a divinal bandeira sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando imenso mar, e já, sim, já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançai. Desperta, igreja, o teu poder em exercer, a todos faze Cristo conhecer, a tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para o deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado Salvador será, por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória e honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançai. Amém. Como os irmãos estão em casa, eu dirigi o culto. Teve o vocal que participou com a música, o pastor Jean vai pregar, então o baterista agora, nosso irmão Rafael, vai orar a Deus, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas e pedindo que a mensagem dessa noite fale aos nossos corações. Amém, oremos. Deus de infinito amor, bondade e misericórdia, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite viver, mais um dia que o Senhor tem cuidado de nós, mais um dia que o Senhor tem nos dado livramento. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que não há outro Deus além de Tu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por este momento. Muito obrigado por cada oferta, por cada dízimo que foi investido no Teu reino, meu Senhor. Sabemos que isso não é nada comparado àquilo que o Senhor faz por nós, mas nós temos prazer, meu Pai, em abraçar a Tua causa. E em nome de Jesus, meu Pai, nós Te pedimos que o Senhor continue a derramar a bênção sobre nós, mesmo sabendo que não somos merecedores, mas sabemos que Tu és um Deus amoroso e tem cuidado de Teus filhos. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós Te pedimos em favor de cada irmão enfermo, meu Senhor, que o Senhor derrame sobre eles a cura, se assim for da Tua vontade, Pai. Nós cremos no Deus Pai, que sabe o que é melhor para cada um de Seus filhos. Então, em nome de Jesus, meu Pai, alivia as dores,
cuida de cada um de nós, traz em paz para a tua casa, meu Pai, aqueles que infelizmente estão impossibilitados de vir. Nós gostamos muito, meu Pai, de estarmos em comunhão e sabemos que aqueles também que não podem vir também gostam de estar em comunhão e infelizmente devido a problemas de saúde não podem estar conosco. E em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Usa o teu filho, meu Pai, o pastor Jean, que ele seja um instrumento vivo em tuas mãos e que a tua palavra, meu Pai, ache morada em nossa mente e em nossos corações. E que a partir dela, meu Pai, nós possamos cada dia mais estarmos firmados na rocha e cumprindo, meu Pai, o teu ID. Em nome de Jesus, continua conosco, é o que te pedimos. Amém. Amém. Pastor Jean está com a palavra. Amados irmãos, graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos em pleno mês de aniversário da nossa igreja, 101 anos, declarando, somos um. E ao longo desse mês, nós ouvimos diversas palavras também sobre a nossa campanha da 100ª ovelha. Nós queremos na noite de hoje poder abençoar a você e a nós com a palavra do Senhor mais uma vez, tematizando este nosso aniversário. Nós estamos aqui com uma representação simbólica de unidade. Não sei se a gente vai conseguir mostrar a nossa árvore aqui ao lado. Essa árvore representa diretamente a unidade como a Igreja de Cristo Jesus. Nós temos diversos ramos, mas a árvore é a mesma. Nós temos diversos irmãos, membros da igreja, mas assim como a cerejeira, estamos unidos em um só tronco, unidos em um só corpo, o corpo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 18, leremos os versos 15 a 20, e vou pedir a você que abra a sua Bíblia em sua casa, para acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir estas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra bendita em nosso coração. Meus irmãos, nesse tema do nosso aniversário, na abertura desse novo século, o Senhor tem nos despertado sobre a necessidade de unidade. Estar unido não é a mesma coisa de estar junto. Tem muita gente que está junto do outro, seja por motivo de trabalho, seja por um relacionamento profissional ou acadêmico, ou até mesmo no âmbito da igreja, que senta ao lado de alguém na igreja, no templo, em momento de culto, mas que não está unido com ele. A unidade da qual nós falamos é a unidade que
está além simplesmente da presença física. É a unidade de todos os nossos propósitos, é a unidade da nossa doutrina, é a unidade da nossa missão. E esse tem sido um desafio num tempo tão globalizado como o que nós vivemos, num tempo tão plural, onde tantas verdades são ensinadas, são praticadas pelas pessoas, e o Senhor continua a nos convocar para viver em unidade como igreja de Cristo Jesus. E sem sombra de dúvida, a igreja é esse ambiente de pessoas tão diversas que algumas vezes vão se confrontar, vão viver momentos difíceis, momentos de embate, de pensamento, de postura, e é inevitável que alguns saiam entristecidos, magoados, chateados. É inevitável que alguns, por não ter unidade de doutrina ou de propósito, se afastem do caminho do Senhor. E o texto do capítulo 18 nos remonta à necessidade de, como igreja, viver e fazer diferença também com aqueles que estão distantes por estes motivos. Mas é necessário ler e estudar esse capítulo à luz do seu contexto, porque muitas pessoas leem o texto apenas em partes isoladas, em textos isolados, e o final disso é que o texto em si não se explica. São vários textos dentro de um mesmo texto, como a concha de retalho, e muitas pessoas perdem o verdadeiro ensino que esse capítulo nos traz. Há uma ideia geral dentro desse capítulo 18, todo ele nos fala de algo. Há uma teologia ensinada pelo discípulo Mateus aos nossos irmãos de ontem e de hoje. E quando nós lemos, nós precisamos perguntar o que mesmo está sendo ensinado nesse capítulo 18 de Mateus. E a primeira resposta que nós encontramos é que o Evangelho de Mateus é chamado de o Evangelho do Reino. E ele é chamado assim porque ele está dividido em 5 partes, em 5 discursos. Assim como o Pentateuco tinha os seus 5 livros principais, o início da Torá judaica, Mateus olha para o Evangelho e separa em 5 partes textos que falam diretamente sobre a realidade do reino de Deus. A começar no Sermão do Monte, no capítulo 5, onde ele ensina os valores desse reino de Deus. A partir do capítulo 10, ele inicia o segundo discurso, chamado o Sermão de Instrução a respeito da missão, como as pessoas do reino estão em missão sobre o mundo. A partir do verso de número 13, do capítulo de número 13, o sermão passa para o terceiro discurso, e agora é como explicar o reino através de parábolas, porque há temas e há situações do reino de Deus que são tão profundas que não se pode ser entendido com linguagem humana apenas. É necessário aprofundar o ensino, e por isso as melhores parábolas ensinadas por Jesus são colocadas a partir do capítulo 13. Mas lá, a partir do capítulo 18, que nós lemos uma parte dele, Mateus começa a selecionar os textos onde Jesus nos ensina sobre a vida em comunidade no reino. A partir do capítulo 24, você vai ver o último sermão, a última parte, falando sobre o fim dos tempos. Mas é importante localizar que nós estamos lendo a abertura desta parte do Evangelho de Mateus, que fala sobre a comunidade do reino de Deus, como pessoas que estão no reino de Deus devem se portar, como pessoas que estão no reino de Deus devem atuar em favor desta unidade e desta comunhão da qual nós queremos viver como igreja. Jesus é apresentado nesse texto como aquele que é maior do que Moisés, porque ele está revelando aos homens aquilo que Moisés não podia revelar.
porque Moisés viu a glória de Deus como que de costas, sobre o monte. Mas Jesus provém de Deus, estava nele desde o início, e por isso tem autoridade para revelar ao Pai com todo o seu poder, com toda a sua glória. Portanto, é necessário que nós paremos para ouvir o que Jesus tem a nos dizer sobre esta realidade da comunidade do reino de Deus. E esse texto, ele está dividido também em suas partes. Ele começa com Jesus apresentando o maior no reino dos céus, e o maior não é o que faz mais, o que tem mais, o que pode mais. O maior é aquele que se apresenta no reino como uma criança, aberta e pronta para receber aquilo que do Pai procede. A esta criança, o texto nos diz que todos nós devemos ser, se queremos entrar no reino de Deus. Se uma destas pequeninas crianças se perde, o Pai Celestial que está de olho nelas, age como um pastor de ovelhas e vai em busca, é o que diz os versos 10 em diante. E por fim chegamos no texto que é parte da nossa reflexão dessa noite: as ofensas dadas a um irmão. Como agir quando nesta comunidade do reino encontramos enfrentamentos, dificuldades, crises interpessoais? Como agir quando na comunidade do reino alguém se afasta e não é mais um em Cristo Jesus, por qualquer um dos motivos citados? E o Senhor Jesus vai nos ensinar qual deve ser a nossa postura. Em primeiro lugar, desperte a sua responsabilidade. O texto nos diz: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual a primeira postura que eu, como parte desta comunidade do reino, preciso ter? Eu preciso entender a minha responsabilidade de salvar o meu irmão, de ir até ele, de assumir sobre si o cuidado em guardar com aquela vida. Nossa sociedade tão individualista, nós somos formados para viver sozinhos, nós somos formados para não precisar de ninguém, para não depender, e então o Senhor Jesus nos ensina um outro caminho, um caminho em que nós precisamos olhar não apenas para nós mesmos, mas também para o outro. E o texto diz que muitas vezes é o outro que vai errar contra você, mas é você quem tem que, entendendo a situação, entendendo a sua postura, ir até ele. É interessante quando nós lemos Gênesis capítulo 4, verso 9, Deus vai até Caim e diz a ele, pergunta a ele: Caim, onde está o seu irmão? E é muito interessante ao ler esse texto, porque Caim já tinha caído em dois pecados. O primeiro pecado, o pecado da inveja, porque a sua oferta não tinha sido recebida por Deus, não da mesma forma com que a oferta de Abel. A inveja tomou o coração e a mente de Caim, mas logo em seguida ele se encheu de fúria e matou o seu irmão. Mas enfim o Senhor pergunta a ele: Caim, onde está o seu irmão? E ele lhe diz: sou eu, por algum acaso, guardador da alma do meu irmão? E esse terceiro pecado nós chamamos de indiferença. A indiferença com a situação em que o meu irmão está. Em outras palavras, o meu irmão não é responsabilidade minha. Quantas vezes nós nos portamos como Caim e nos apresentamos como aquele que não quer prestar contas sobre a vida do nosso irmão? Na comunidade do reino não cabe o Caim. Por isso o Senhor Jesus nos ensina: primeiro, vá até o teu irmão,
Não perca tempo. Se você viu o rompimento, se você viu uma situação que traga a desunião, vá até o seu irmão. E por que é necessário ir rapidamente? Hebreus capítulo 12, verso 15 nos diz que existe uma raiz chamada raiz de amargura. E a raiz de amargura, quando plantada no coração, é capaz de nos afastar de todos os privilégios da graça e nos fazer viver uma situação de tanta angústia que nos afasta até mesmo do Senhor. Que coisa terrível é imaginar alguém que experimenta da graça de Deus, mas que vive momentos de angústia como alguém que nunca o conheceu. A raiz de amargura, a raiz como esta é causada quando nós vivemos atritos, dificuldades com as pessoas, mas não buscamos resolver estas coisas. E como toda erva daninha que entra em um terreno e que começa a se alastrar, a raiz da amargura ataca o nosso coração. É interessante que nós esquecemos, Efésios capítulo 4, verso 30 e 31, nos afirma que a amargura, a ira, o ódio contra o nosso irmão entristecem o Espírito Santo de Deus. E é exatamente por isso que nós deixamos de experimentar toda a graça, a paz, a misericórdia que procede do Espírito, porque deixamos o Espírito e estamos nos alimentando de ódio, de raiva, de tristeza, de inquietações por causa do outro. Uma certa autora afirmou que a raiz da amargura é como beber veneno, esperando que o próximo morra. Quantos irmãos, quantas irmãs vivem momentos de raiz de amargura? Guardam no seu coração a tristeza, a revolta, o ódio, porque alguém lhe fez algo, porque ele não pôde dizer algo, porque tal circunstância não foi do jeito que ele pensou, mas ele está com isso estragando a sua própria alma. O Salmo de número 32, Davi afirma que existem doenças provocadas pelo pecado. Cuidado, não estou afirmando que toda doença é fruto de pecado, mas existem doenças que são fruto de pecado, e que quando atacam sobre a nossa vida, até mesmo os nossos ossos se secam, enquanto não confessamos e não deixamos esse pecado. Portanto, não deixe para amanhã, vá até o seu irmão, o procure, faça com que a raiz da amargura seja cortada, arranque o mal pela raiz, converse, viva um momento esperado por Deus para a sua vida, não seja como Caim. E como deve ser isto, pastor? Deve ser a sós com ele. Há uma proteção sobre aquele a quem é alvo da sua graça e da sua misericórdia. Você não deve sair por aí espalhando a história sobre a vida dessa pessoa. Você não deve sair por aí procurando opiniões que lhe favoreçam, que lhe apoiem. Você deve guardar isso entre você e o outro. E é muito difícil a gente olhar determinadas situações em que as pessoas dizem assim: não, eu não faço fofoca. Não, eu não faço picuinha. Eu só conto para o outro o que está acontecendo. Está na mesma coisa. Quantas pessoas não ficam dentro de si com aquela situação, precisam desabafar. Só que não desabafa para um, né? Desabafa para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Daqui a pouco todo mundo sabe do problema, menos a pessoa que está envolvida com a situação. Vá a sós, converse com o seu irmão. Porque você tem como objetivo, de acordo com a palavra de Deus, ganhar o seu irmão. Não é ganhar um membro da igreja, não é ganhar um amigo, não é ganhar um colega, é ganhar o seu irmão. Aquele que nasceu e que tem o mesmo sangue, e nós temos sobre nós o mesmo sangue de Cristo Jesus. Como deve ser isso? A palavra do Senhor nos dá diversas orientações. Deve ser uma conversa branda, como diz em Gálatas 6, verso 1. Não se deve usar as palavras sujas do mundo,
mas apenas as palavras que edificam, como diz Efésios 4, 29 e 31. A nossa boca deve fluir de bênção e não de maldição. É assim que deve ser a conversa. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que no momento de resolução de um problema, entendem que tem liberdade para falar o que quiserem. Ali eu posso falar, ali eu posso me exaltar, ali eu posso tratar do jeito que eu quero, porque é justo. Não, não é justo. Porque a nossa justiça será delimitada pelo Senhor Jesus, que é Senhor e dono das nossas almas. É necessário que você vá a sós, que você guarde esse assunto até conversar com o seu irmão. É necessário que você faça estas coisas, porque se você ganhar o seu irmão, grande alegria haverá neste processo. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de que alguém chegasse e conversasse o assunto antes de espalhar o assunto. Você gostaria que isto acontecesse com você, e a palavra do Senhor nos ensina aquilo que você quer que os homens façam a você, faça também aos outros, para que isso lhe alcance. Segundo a orientação bíblica, o que fazer quando um irmão ofende ou está em contenda? O texto diz: lance as cordas. Calma, o texto não diz lance as cordas, mas o texto explica: lance as cordas. O que é lançar as cordas? Quando alguém está em um mar revolto e uma embarcação avista a pessoa, o que é que ele faz? Ele lança o bote, lança a salva-vida, lança uma corda para que aquela pessoa possa agarrá-la e possa então ser salvo. Você conversou, você tratou o tema com o seu irmão, mas ele não lhe deu ouvidos. E agora eu cruzo os braços, eu vou embora. O que eu faço? A palavra nos diz: lance cordas. Se você sozinho não conseguiu, chame 2 ou 3 que possam ir com você tentar firmar uma palavra de exortação e de salvação para com o seu irmão. O propósito continua o mesmo: salvar o seu irmão. Não são testemunhas para acusar ainda mais. E isto vem da tradição judaica, quando haviam embates entre famílias e eles não conseguiam resolver uma questão, então eles chamavam os mais sábios, para que estes sábios, usando da palavra, da tradição de seu tempo, sentassem e tratassem aquela questão com sabedoria de Deus. Alguns ficaram famosos fazendo isto, debaixo de árvores, e por isso eles foram chamados dos juízes de Israel, que estavam ali julgando o povo com sabedoria. E entre eles nós apresentamos no Novo Testamento. A tradição continua, porque o texto diz que Natanael estava debaixo daquela árvore, quando o Senhor passou e disse: ali está um verdadeiro homem de Deus. Eu creio que Natanael era diretamente um juiz sobre aquele povo, que estava chamando pessoas que estavam em crise para, a partir da palavra, ensinar como resolver estas questões. Jogue as cordas. Converse com pessoas que sejam testemunhas fiéis. Não converse com um amigo, não converse com colega. Converse com pessoas consideradas testemunhas fiéis, que possam resolver a questão com neutralidade, sem simplesmente afagar o ego de alguém e esquecer do problema que está sobre a mesa, porque o propósito, repito, é salvar o seu irmão. O propósito não é ganhar a discussão, o propósito não é vencer uma querela, o propósito é viver em unidade, e para fazer isso é necessário sabedoria da parte do Senhor. É muito interessante, porque esta afirmação de que nós precisamos de pessoas sábias nos levam diretamente à necessidade de andarmos e conhecermos estas pessoas. Existem pessoas que são aprovadas pela sua sabedoria, existem pessoas que são aprovadas pela sua fidelidade, pessoas que são aprovadas por você poder confiar a ela algo e guardar aquele assunto com ela. Mas a grande pergunta que eu faço é: nós somos essas pessoas?
Nós somos estas pessoas a quem o mundo olha e diz: eu tenho uma situação, eu vou procurar alguém da igreja. Porque essa pessoa da igreja sabe viver em unidade, tem sabedoria do Senhor, pode expor esta palavra. Será que nós somos estas pessoas? É muito interessante, porque esta é, de fato, a missão que Deus deu ao povo de Israel, para que eles fossem sacerdotes entre as nações, pacificadores, aqueles que fazem com que as famílias do mundo se sentem e haja unidade e paz a partir da palavra revelada de Deus. E no Novo Testamento, Mateus capítulo 5 já inicia dizendo que nós somos bem-aventurados e que devemos ser pacificadores. Mais adiante, também ouvimos dos apóstolos que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Este anúncio, esta missão que é dada à igreja, passa também pela necessidade de sermos pacificadores, sábios, que busquem unidade em todo o tempo. Eu não me canso de ver algumas situações de cristãos, viu, meus irmãos, que às vezes estão dizendo assim: não, mas eu sou cristão na igreja, mas aqui na fila, na hora daquela bagunça, não, eu não vou ficar para trás não. Eu sou cristão ali, na classe, no grupo, mas na hora de lutar pelos meus direitos, eu vou lutar do meu jeito. Não, irmão, só existe um jeito do cristão viver. É olhando o exemplo de Cristo e vivendo esse exemplo em todo o tempo. Por que que Jesus dormiu naquele barco quando foi levado e os apóstolos tiveram que acordá-lo? Porque ele estava cansado. Porque as pessoas de todos os lugares o procuravam em busca do conselho e da sabedoria e da autoridade divina que estava sobre ele. Qual é a melhor opção para alguém aconselhar o outro? É a opção de ensiná-los a perdoar. Porque, de fato, o perdão para o cristão não é uma opção, é um mandamento. Perdão para o cristão não é condicionado à ação do outro. Perdão é condição para que as nossas orações subam e sejam atendidas. Perdão é reflexo da graça de Deus. Não é à toa que logo em seguida do texto que nós lemos, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E a resposta do Senhor Jesus para ele é muito dura. Ele diz: não apenas 3, como era costume do fariseu, não apenas 7, como Pedro queria ostentar que fazia, mas 70 vezes 7, 10 vezes a perfeição vezes perfeição. E aqui não é uma conta para você fazer, aqui é um princípio para você aprender. Você precisa perdoar com a mesma graça que Deus lhe perdoou. Você precisa perdoar com o mesmo amor que o Senhor lhe perdoou. O mesmo amor que continua nos perdoando hoje e eternamente. Pela graça do Senhor aqui estamos. Pela graça do Senhor precisamos também perdoar. Perdão é graça. Graça que foi derramada em nosso coração por Deus. Graça que precisa ser doada para aqueles que tanto precisam. E Deus é apresentado no texto como a fonte de toda a graça. O servo injusto e impiedoso foi perdoado pelo seu Senhor, mas ele resolveu agir de maneira contrária, não perdoando aqueles a que deviam a ele. E agora o Senhor olha para nós e nos ensina a necessidade de perdoarmos como Ele nos perdoa. Para a gente terminar, a última parte do texto lido também nos fala da terceira etapa. Se o seu irmão recusar lhe ouvir, se o seu irmão recusar ouvir as testemunhas, então você precisa contar à igreja. E logo depois de contar à igreja, se ele ainda assim se recusar a ouvir, então este irmão deve ser tratado como um pagão ou publicano. Aqui nós entramos naquela matéria de teologia batista chamada disciplina da igreja.
E a disciplina possui 3 etapas. A primeira etapa é a etapa formativa. Alguém entra na igreja, é formado no ensino, na prática da palavra de Deus. Se em algum momento dessa caminhada ele errar, ele vacilar, então nós entramos na disciplina corretiva, a correção. E por último, quando não há mais nenhuma circunstância, a pessoa não quer mais, não aceita ouvir a orientação, então chegamos à disciplina cirúrgica. Alguém pode dizer: mas pastor, a disciplina é bíblica? É extremamente bíblica. Romanos 16, 17 diz que devemos nos afastar daqueles que ensinam contrário ao Evangelho. Também nos diz em Mateus 10, de que nós devemos sacudir as sandálias dos pés da terra onde não foi aceito a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor. 2 Timóteo 3, 2 a 5, tem uma lista sobre homens que têm vícios, que têm pecados, e o texto diz: afastem-se destas pessoas. Há um comando também para que se evite pessoas que estão liderando de maneira equivocada, pessoas que abusam do poder, mas todos esses tipos de afastamento, eles são afastamentos de uma convivência que não é saudável, mas não um afastamento de abandono, um afastamento de entrega à destruição. Não, isto não. A palavra nos aponta que nós devemos tratá-los como publicanos, como gentios. Como é mesmo que Jesus tratava os gentios e os publicanos? Como é mesmo que Jesus tratava estas pessoas? Jesus as tratava como aqueles que não tinham conhecimento, não foram iluminados e por isso precisavam do amor e da iluminação que vinha de Deus. Portanto, a ordem de Jesus não é abandone e deixe essa pessoa ser destruída. Não, não. A ordem de Jesus é: eles continuam sendo alvo do amor. A gente só vai mudar a forma de ir até eles. Porque eles não estão no mesmo patamar de irmãos que têm o Espírito Santo, que foram ganhados, conquistados por Cristo Jesus, que a sua mente foi transformada. Eles estão com mentes obscurecidas, e como mente obscurecida, a gente precisa pregar a luz e o Evangelho para a vida deles. Uma outra forma de dizer isso foi dita pelo pastor Russell Shedd: disciplina é um sinal de amor, porque a gente só disciplina quem a gente ama. E a disciplina para um não é a disciplina para o outro. Existem disciplinas diferentes para que sejam aplicados e as vidas sejam salvas. Há uma outra forma de dizer isso, é a forma de diagnose. Quando você leva alguém para o médico, o médico faz o quê? A primeira coisa que ele faz um exame para saber qual é o nível, qual é o estado da doença, da enfermidade, do mal que está sobre aquela pessoa. E a depender dessa diagnose, ele vai agir com um tratamento, com uma terapia, com algo específico. Ele não pode aplicar a mesma coisa para todo mundo. Quando alguém é considerado como um gentio ou publicano, há o tratamento para com ele, para que o Evangelho o alcance, para que a graça o alcance, para que ele volte a ser um conosco, vai ser diferente. É disso que trata o texto. Nós precisamos reconhecer quem é iluminado e precisa ser corrigido, quem é iluminado e ainda não ganhou alguma aptidão, formação no seu ser, e quem ainda não é iluminado pela palavra e pela graça de Deus, e que precisa ser alcançado pela evangelização, pelo amor, pela obra cristã, apresentando Cristo para essa vida. Mas em todas as formas, o Senhor continua buscando aqueles que estão fora do aprisco. Por isso o texto diz que tudo aquilo que nós ligamos sobre a terra está sendo ligado sobre os céus, e tudo aquilo que está sendo desligado na terra está sendo desligado também nos céus. Que texto complexo, mas o texto não diz
o que muita gente acha que esse texto diz. Esse texto não é um recorte para dizer assim, a igreja tem poder sobre salvação e condenação, como a igreja católica costuma afirmar, que nós temos o direito, a posse de dar uma carta para a destruição. Não, esse texto não diz isso. Esse texto diz que a igreja é reflexo da mesma busca de Deus sobre a terra. O que é que Deus tem buscado? Salvar e remir aqueles que se perderam. E quando a igreja do Senhor está vivendo esta missão com Deus, então ela está refletindo aquilo que está nos céus. Ela está refletindo aquilo que os céus está vivenciando, verificando sobre a terra. É claro que a imagem para nós é muito confusa, porque esta imagem aqui não é do nosso tempo, é do tempo do Senhor Jesus. E naquele tempo, o mundo dicotômico, esse mundo perfeito e esse mundo real, pareciam ser coisas separadas. E o que acontecesse no mundo perfeito era determinado no mundo real. É esta linguagem usada pelo Senhor Jesus que está sendo ensinado para nós. Que a igreja, como um reflexo do que está nos céus, está confirmando o que os céus já sabiam. Por isso, o que é ligado e o que é desligado também é desligado ou ligado pela autoridade da igreja na vivência de buscar pessoas, de salvar pessoas, de trazer pessoas de volta ao aprisco do Senhor Jesus. E muito interessante terminarmos esta reflexão com a última parte do texto. O texto diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Ele estará. A gente usa esse texto para quê mesmo? Para falar sobre adoração, sobre a presença mística do Senhor Jesus sobre a igreja, sobre a presença do Senhor Jesus em meio aos nossos cultos. Mas esse texto não fala sobre isso. Esse texto fala sobre unidade da nossa missão, unidade de propósito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, as doutrinas, as tradições, as experiências, tudo está debaixo do senhorio e da ordem de Cristo Jesus. Ali o Senhor está. Quando nós nos reunimos em um só propósito, em um só ideal, em um só coração, como diz o texto de Atos, ali o Senhor está. Muitas vezes os nossos cultos estão cheios de pessoas, mas nós não estamos em Cristo. E o fato de não estarmos em Cristo, em unidade, amando o nosso irmão, se preocupando com o nosso irmão, vivendo estas experiências de buscar aquele que se perdeu, de estar com os olhos abertos para o mundo, para aqueles que precisam da graça do Senhor, faz com que estejamos unidos, mas ao mesmo tempo desunidos. Juntos, mas não em unidade. Como é que a gente conserta isso? A gente conserta isso rendendo o nosso ser ao Senhor, declarando que somos crianças que precisam do Senhor, lembrando que um dia nós éramos as ovelhas perdidas e que o Pai veio nos buscar, e que aqueles que a nós devem precisam ser perdoados com a mesma graça que um dia nos alcançou. Enquanto a gente não se render a Cristo Jesus, nós não teremos unidade como corpo de Cristo. Martinho Lutero tem uma ilustração contando de um dilema, uma confusão, um atrito entre 2 oficiais da igreja luterana. E ele foi chamado para solucionar aquele problema. E a história nos conta que aqueles homens discutiram na frente dele. Ele não sabia muito bem qual era o tema, mas depois de ouvir a confusão entre aqueles irmãos, ele contou esta história, que um certo homem tentou colocar uma árvore, como essa aqui da nossa representação de 101 anos, para dentro da sua residência. Só que ele tentou colocar primeiro a copa da árvore para dentro. E quanto mais ele empurrava, menos essa árvore entrava, porque as portas estreitas não permitiam que a copa da árvore entrasse sobre essa casa. Então, eles tiveram uma ideia. Em vez de puxarmos pela copa,
a gente vai puxar primeiro pelo caule, por aquilo que nos unifica. E depois de puxar pelo caule, toda a copa, todos os ramos foram se rendendo à porta, até que entrasse totalmente sobre aquela residência. Quando nós temos irmãos com pensamentos diferentes, com ideias divergentes, de onde começar? Nós devemos começar daquilo que é o essencial. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por que eu tenho que perdoar? Porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque eu preciso viver em comunhão com meu irmão? Porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque eu preciso procurar o irmão que me ofendeu? Porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Quando Jesus for Senhor de todos nós, todas as outras coisas, todas as copas, todos os pensamentos, tudo isso vai se render. E a gente vai entrar pela porta da salvação. E diz a palavra que aquele que entra pela porta da salvação, entrará, sairá e achará pastagem. Será alimentado para sempre pelo Senhor Jesus. A pergunta que nós fazemos hoje, meus irmãos, será que nós estamos rendidos ao Senhor Jesus? Será que reconhecemos Jesus como nosso Senhor? Será que neste ano, que estamos comemorando mais um ano, todos os irmãos estão em um mesmo propósito, em unidade? Será que os nossos egos foram jogados fora para que somente Cristo Jesus reine em nosso coração? Que você que está em casa nesse domingo possa refletir sobre isso e entregar ao Senhor a sua vida. Se você está fora da igreja, por algum motivo, seja ele qual for, pergunte em seu coração se esse é mesmo o desejo de Cristo para a sua vida. E tenha certeza, nós estamos juntos, porque Cristo Jesus nos deu unidade pelo seu sangue e pelo seu poderoso nome. Vamos orar nesse momento. Eterno, poderoso Deus, a Tua palavra é a verdade. Nós nos deparamos, ó Pai, com o ensino a respeito da unidade. Mas a unidade não é uma fantasia, não é uma utopia. Muitas vezes nós temos momentos de colisão, de atrito, momentos de mágoas, de dores. E muitos são aqueles que se afastam da casa do Senhor, que preferem viver uma falsa unidade com Cristo, porque só a unidade quando nós estamos no corpo, que é a igreja do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a mudar a nossa mente, o nosso coração, que as raízes de amargura que foram plantadas possam ser dissipadas de nosso meio, que o Senhor, ó Deus, traga unidade no meio do seu povo, que esse seja um ano de reflexão, um ano, ó Deus, onde as nossas mentes e o nosso coração seja colocado no altar do nosso Deus, para que nós sejamos transformados pelo Teu Espírito. Ó grandioso Deus, nós te pedimos, nos ajuda, unidos uns aos outros, a estendermos a corda e salvarmos aqueles que estão mais longe. Nos ajuda, Senhor, a levar o Teu amor, a Tua graça, que a alegria do Senhor alcance a esse meu irmão, a esta minha irmã, que não está mais vindo à igreja, que deixou o caminho da salvação, que está longe por um motivo ou outro, ó Deus, que eles saibam que os seus irmãos continuam orando pelas suas vidas, que os seus irmãos continuam lutando em oração, em intercessão pela salvação deles, que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos viver verdadeira unidade, que estejamos rendidos diante do Senhor e que o Senhor nos faça um, como a Tua palavra nos ensina, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, mas primeiro, você que está em casa nos acompanhando, pode nesse momento fazer essa declaração de confiança conosco, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós cremos que por causa da busca do senhorio do Senhor Jesus,
todos os cuidados do reino também estão sobre a nossa vida. Mas o mais importante é ter como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Não tivemos o culto presencial aqui em nosso templo, devido às festividades juninas, para a proteção dos nossos irmãos, mas que este culto possa abençoar a sua vida, alcançar o seu coração e a sua família. E nós lembramos que no próximo final de semana nós teremos a nossa conferência de aniversário. Estará conosco o pastor Tiago Araújo, pastor ali em Simões Filho, e estará nos trazendo palavra também da parte de Deus. É noite de festa, então traga o seu familiar, convide amigos, parentes, para juntos celebrarmos 101 anos nos dado pela poderosa mão de Deus. Agora sim, vamos louvar o Senhor. Logo após o pastor Ariel estará orando, encerrando o culto desta noite. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Temos a certeza que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite.
e temos a certeza que nós queremos aplicar essa verdade na nossa vida, na vida da nossa igreja. E vamos orar pedindo a Deus por mais uma semana que se inicia, para que Ele continue abençoando o seu povo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado por cada irmão que está conectado junto conosco. Obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo, servindo ao Senhor. O Senhor continue abençoando, ó Pai, cada família da Tua igreja. As famílias que estão nos lares, que o Senhor continue abençoando, trazendo proteção, descanso. Aqueles que estão em viagem, que o Senhor continue guiando também, guardando o seu povo. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito continue conduzindo as nossas vidas conforme a Tua vontade. Senhor, mas essa semana que se inicia, nós queremos pedir mais uma vez a Tua proteção, queremos pedir mais uma vez, ó Pai, sabedoria, e que nós possamos colocar em prática a palavra que foi ministrada nessa noite, que ela possa não somente ficar na nossa mente sendo refletida, mas possa ser aplicada no nosso viver diário. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, abençoa as atividades dessa semana, abençoa a nossa conferência de aniversário, que seja um momento abençoador, que o Senhor continue falando aos nossos corações, abençoando o pastor Tiago, toda a programação. Ó Pai, que sejam dias abençoados, dias de transformação, de cura, dia de salvação, para que a Tua igreja continue glorificando o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, que a presença do Senhor também possa visitar esses irmãos, os irmãos que estão passando pelo processo do luto, que o consolo do Teu Espírito possa visitar os corações. Ó Pai, os irmãos que estão trabalhando também, ó Pai, durante essas festividades, que o Senhor também continue abençoando, protegendo, que eles tenham sabedoria, ó Pai, ao entrar e ao sair dos seus lares, que eles possam retornar em segurança e que eles continuem temendo ao Senhor, mesmo diante de um mundo tão perverso e já contaminado pelo pecado. E nesse momento, ao nos despedir, nós rogamos que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.